Eu trouxe aqui, na verdade, é só um breve registro para a gente começar a trabalhar nos grupos de trabalho, em algumas propostas. E, na verdade, é só o início de um debate sobre a TV Câmara, né? Um assunto bastante complexo, que eu acho que a gente pode iniciar aqui, isso é um espaço muito bom para isso. Na verdade, esse cenário, o Vinícius acabou de dizer, que hoje a gente se utiliza de acessão de espaço da TV Alerj, enfim, esse horário de 2 horas que nós temos entre 10 e meia-noite. Enfim, tudo isso ele já acabou de dizer, não vou entrar muito nesse mérito, não. Mas aqui eu consegui elaborar alguns problemas que nós conseguimos perceber lá no nosso mandato, né? Nós não temos um canal próprio, quer dizer, na verdade, a nossa defesa seria da gente tentar viabilizar, ver como seria a questão de a gente conseguir implementar um canal próprio para a TV Câmara. Não sei como isso seria possível, nós temos algumas propostas para isso, mas depender da TV Alerj, nós entendemos que nós ficamos muito restritos ao espaço que eles nos cedem, que é somente de 2 horas, né? O sinal é nosso. Então, mas aí a minha pergunta, por que nós só temos esses espaços de 2 horas, né? Essa questão política, né? A ideia é só da gente tentar trazer esse debate. Uma outra questão que nós discutimos muito é a questão da distribuição de ser um canal comercial pago, né? Hoje, o acesso à TV Câmara é restrito apenas aos assinantes da NET, né? Excluindo a maioria da população, o que para nós é bastante ruim, né? O espaço cedido, como ele já falou aqui, ele é insuficiente para o fim que se destina, que é cobrir as atividades promovidas pela Câmara Municipal. Como a gente já falou, elas têm 3 horas em média, a gente só tem 2 horas de espaço. E a gente questiona um pouco essa questão do critério de qual a programação que tem segunda e sexta. Por exemplo, se a gente tem 3 audiências públicas numa semana, né, pode acontecer da gente ter muitas atividades, por que 2 entrarão segunda e sexta e uma ficará excluída? Né? Qual é o critério de avaliação? Quer dizer, a gente não tem nenhum conselho observador ou consultivo deliberativo que possa conversar com a população e decidir qual é a programação para isso, né, devido ao espaço limitado que a gente tem. A gente não tem as atividades em tempo real, que no nosso entendimento ele é muito benéfico, né? O Vinícius acha que é legal esse horário da noite, mas nós entendemos que a transmissão ao vivo seria bastante importante para a pessoa poder acompanhar isso de onde ela estivesse, no momento que está acontecendo. E a exclusão para a gente também não fica restrita apenas à parte da sociedade que não assina a NET. Nós temos um problema sério em relação à acessibilidade de pessoas com deficiência auditiva, né? Isso eu vou tratar depois. Então, basicamente, eu apresento 3 limitações. Nós temos a distribuição, a programação e conteúdo e a acessibilidade, né? Então, nós temos algumas propostas para isso. Em relação à distribuição, eu acho que nós poderíamos tentar ampliar a cobertura do sinal para a TV aberta de Niterói, que nós temos uma TV aberta aqui, e seria interessante que a gente pudesse conversar como seria essa ampliação da nossa distribuição. E também no sinal digital, que está entrando agora. Só registro um pouquinho aqui que o fato da EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, no último ano, ela vinha avançando muito nesse sentido, em relação até ao nível federal. Então, é interessante que a gente pense também no nosso município, né? É claro que isso envolve questões de financiamento, gestão, tecnologia, que são coisas que a gente tem que debater nos grupos de gestão, tá? Em relação à programação, acho que seria interessante que nós consigamos ampliar a programação do canal. O Vinícius sugeriu notícias, entrevistas, enfim, eu não sei quanto qual tipo de programação a gente teria, mas seria interessante que a gente tivesse outras programações além das atividades, né? E acessibilidade. Eu trouxe aqui só para a gente registrar aqui no nosso grupo de trabalho, que nós temos uma lei de acessibilidade e ela tem alguns conceitos básicos que eu acho bastante importantes. Um é a questão da acessibilidade, né? O que é acessibilidade, né? Os sistemas e meios de comunicação e informação, a pessoa portadora de deficiência, ela tem esse direito. E barreiras são qualquer entrave ou obstáculo que limite ou que impeça o acesso à liberdade e ao acesso à informação. Ou seja, nós temos barreiras na TV Câmara que, na lei, é previsível que a gente tenha essa acessibilidade e a TV Câmara ela não consegue ampliar esse horizonte para as pessoas com deficiência. Então, as propostas que nós temos da utilização de legenda descritiva oculta, que é o closed caption, ou aberta também, que tem um padrão ditado pela ABNT. E também a adoção de tradução em Libras. O importante frisar
que nós temos algumas pessoas, os deficientes físicos, as pessoas com deficiências, principalmente as auditivas, algumas não conhecem Libras, né? Então, portanto, nós defendemos a utilização de legendas. E, por outro lado, nem todas as pessoas dominam a língua portuguesa escrita. Então, a utilização de Libras permite o acesso à televisão. Portanto, eu acho que assim, já existem experiências realizadas fora com TVs que usam já a legenda oculta e a Libras, e ela também abre um debate para a comunicação e educação. Só para concluir também, no caso da TV Câmara, como são feitos muitos pronunciamentos, né, porque é muito dinâmico, né, não é uma coisa gravada, são debates dos vereadores, a gente sugere aqui que seja usado o sistema de estenotipia computadorizada ou o sistema de legenda oculta em tempo real. Ou uma outra solução que a Rede Globo também já usa, é o sistema computadorizado de reconhecimento de voz. Quer dizer, existe a tecnologia da comunicação, ela é acessível, é claro que existe um curso para isso, e é claro que a TV Câmara teria que discutir o financiamento dessas propostas, mas eu acho que é uma maneira da gente incluir, na verdade, levantar a bandeira da acessibilidade dentro da conferência de comunicação, para nós, desse mandato, é muito importante, porque, como direitos humanos, nós trabalhamos muito essa questão da acessibilidade. Então, a proposta final é que a gente consiga criar um fórum permanente de comunicação em Niterói, onde a gente possa ampliar esses debates e democratizar a comunicação aqui na nossa cidade e também estimulando nas regiões próximas à nossa, né? A Leste Fluminense toda está junto com a gente, seguindo de exemplo a TV Câmara aqui de Niterói. E, por último, eu só aqui gostaria de parabenizar a todos os organizadores, apoiadores da conferência, aos convidados, as entidades e os que estão aqui presentes, para a realização da conferência de comunicação, que é extremamente importante para a gente pensar a comunicação na nossa cidade e depois partir para nível nacional. É isso, gostaria de agradecer a todos e a todas. Muito obrigada. Eu torço para que nessa conferência seja discutido o papel de Niterói na mídia, né? A cidade, no meu ponto de vista, precisa brigar pelos seus espaços, seja no espaço impresso, seja nos canais de TV, nas emissoras de rádio, na internet, nas mídias tradicionais e nas novas que estão surgindo a todo momento. Por quê? Por defesa da identidade. Niterói precisa se defender. Parece incrível. A gente está voltado para a capital do estado, né, uma das cidades mais importantes do país, e fica ofuscado. O Rio é lindo, maravilhoso, todo mundo gosta, mas a gente também tem a nossa história, a nossa identidade, a nossa memória. Que se a gente não brigar, a gente vai virar, como o companheiro aqui do lado falou, me permitam que eticamente eu não posso citar empresas e coisas, mas a gente vai virar um pontinho de nada. Por tudo que o Mário Souza também falou, o histórico que ele falou, de Niterói perdeu a sua condição de capital do estado, tornou-se mais um dos 91 municípios do estado, tirando a capital. Niterói, de uma certa forma, para a grande imprensa, se tornou um mercado, é um nicho de potencial publicitário. Boa parcela da população, a parte da população, pelo menos é entendida pelos grupos, como uma coisa que se pudesse pegar e levar para casa. Tem gente que pode gastar dinheiro, tem gente que pode comprar apartamento, tem gente que pode comprar roupa, tem gente que pode comprar carro, então só se vê a cidade nesse aspecto publicitário mercadológico. Mas se a gente deixar, pode virar isso mesmo. Não acho que a gente está longe disso, mas a gente tem que continuar brigando para que espaços e grupos não transformem a gente numa simples prateleira de supermercado, onde você pode pegar o produto e levar para casa. Acho que nessa conferência a gente tem que ter a visão crítica sobre o avanço desses grupos econômicos. Eu creio que
principalmente no momento que o Estado do Rio de Janeiro vai passar. Comperj está vindo aí, com todos os problemas que estão surgindo aqui e ali, mas é uma realidade. E quando isso acontecer, vai ser um novo Eldorado para grandes grupos que já estão querendo, como fizeram com Niterói, implantar suas sucursais que não são sucursais. Veja bem, me sinto impedida até de citar, mas são visões que não acompanham o dia a dia da cidade, do legislativo, dos municípios, do poder executivo da cidade. Também aquela visão, vamos dar destaque porque vai ter destaque nacional. É uma potência, é um investimento bilionário da Petrobras e que vai revolucionar, com certeza, não há como a gente pensar que não vai todo o interior, não é? São empregos, novas empresas que vão surgir, toda a nova estrutura. Então, vamos ficar atentos, peço aí ao pessoal da conferência ficar atento também a isso, né, para a gente discutir e até pensar aí para os desdobramentos que essa conferência terá a nível estadual e nacional. Sobre o jornalismo impresso, também acho importante que seja discutida a distribuição da publicidade, como o Mário Souza colocou, né? O jornal não é uma coisa barata. Você tem que ter uma estrutura. Não adianta. Quem diz que qualquer um faz, não é assim. Não é qualquer um faz. Você precisa de muita gente. E é toda uma estrutura. Então, a gente tem que pensar o que a gente pode propor sobre essa distribuição de publicidade. O jornal impresso não vive sem ela. Felizmente, pensar que se sobrevive de banca de jornal não é verdade. Não dá para pagar os custos, não dá nem para sair. Então, a publicidade é uma necessidade, é uma verdade, não dá para fugir. Aí é que a gente precisa pensar como é a ação também de grandes grupos que adotam umas práticas que levam ao enfraquecimento da imprensa nascente na cidade. É uma guerra como existe em vários setores, né? Mas como nossa comunicação, a gente tem que pensar. Também pensar também na mídia, nas novas mídias, contra não, mas em conjunto com o jornal impresso. Eu creio que elas não travem uma guerra entre si. São públicos diferentes. O leitor do jornal impresso tem um determinado tipo de perfil, tem um determinado tipo de necessidade. O usuário da internet ainda é outro tipo de pessoa. Creio que em próximos anos essa diferença se torne muito estreita, mas ainda é um público diferente. E acho que essas duas mídias, a internet e o jornalismo impresso, elas são complementares, elas nunca são excludentes. Eu acho que o jornal não vai acabar, creio eu que por um bom tempo ele ainda vai persistir, porque as características são diferentes ainda. E a internet ela não liquida com ele. Ela complementa, ela dá mais agilidade. Enquanto você precisa de 24 horas para botar um jornal na rua, ele só vai chegar à casa das pessoas e à banca dos jornais no início da madrugada. A internet é instantânea. A gente, na redação, viveu o fenômeno da morte do Michael Jackson há 2 meses. Em determinado momento daquele dia,
Eu acho que todo o planeta, que todo mundo que estava na internet estava procurando saber a mesma coisa. Porque você entrava nos sites, estava tudo engarrafado, estava uma loucura. Todo mundo queria saber se o cara tinha morrido ou não tinha morrido. E isso pautou aquele dia, foi o assunto daquele dia. Era um astro pop, né? E direcionou as atenções de todo mundo. Então, é bom, a internet é ótimo. Fazer jornal hoje com internet é muito melhor do que era antigamente, do que era 20 anos atrás, quando eu comecei, 20 e poucos anos atrás. Você tem uma velocidade, uma resposta, você tem um rumo que antes não tinha. Eu ainda peguei uns tempos meio jurássicos para a maioria, que quando eu comecei não tinha nem fax, para vocês terem ideia. Depois a evolução foi... Está rindo, mas era assim, você lembra, né? Foi em 10 anos, a coisa está instantânea, é muito bom. Então, eu acho que as mídias vão conviver, vão se complementar e vão se aprimorar. O avanço, a gente não segura, a gente vai absorvendo a cada dia, é muito bom. Enfim, vamos ver... E eu não me preparei para falar isso tudo, não. Como eu falei, eu aceitei o convite ontem. Enfim, basicamente, acho que a gente tem que pensar e falar nessa comunicação como um momento de defesa da democracia. Porque a gente defendendo a comunicação, a gente está defendendo os interesses de todo mundo. E essa universalização dos espaços tem que ser defendida, no meu ponto de vista. Eu podia falar do Grupo Fluminense. Espera aí que eu esqueci um pouquinho. Eu me empolguei, aí eu me empolgo com essas histórias de comunicação. O Grupo Fluminense, ele trabalha hoje em 3 frentes. Ele tem o jornalismo impresso, tem o jornalismo na televisão, que a gente começou há 1 ano com a TV O Flu. Ela funciona através da internet. Nós temos um estúdio, fazemos gravações externas, fazemos entrevistas fora. E fazemos também no estúdio, com convidados, com reportagens. O grupo também tem a Rádio Fluminense, que tem 2 horários que são dedicados ao jornal. Nós temos um noticiário diário de 18 às 19 horas. Temos também um programa de entrevistas todas as segundas-feiras. Programa Fluminense Entrevista, de 17 às 18 horas. Onde a gente debate os assuntos mais relevantes da edição de domingo, que é a nossa edição especial. Especial não, é uma edição, mas como todos os jornais, é uma edição mais enriquecida, tem matérias mais elaboradas. E a gente leva a debate uma das matérias do jornal, com convidados, ao vivo, se vocês quiserem acompanhar, é na Rádio Fluminense AM 540. O jornal, ele é diário, ele circula com o primeiro caderno, de terça a domingo. Na segunda-feira, a edição de domingo vale para segunda-feira também. E tem várias editorias, Cidade, que é a parte aqui, Cidade deixa, a gente não foca só em Niterói. Niterói, São Gonçalo, alguma coisa do Rio dá. Por que alguma coisa só do Rio nós damos? Porque não dá para cobrir o Rio de Janeiro, né? É uma cidade, é uma megalópole quase. Então, nós publicamos as principais notícias, destacamos também São Gonçalo, Itaboraí, as cidades mais próximas. Temos também o segundo caderno,
que enfoca a parte de cultura. Cultura em Niterói é uma característica forte da cidade. A gente tem uma vida cultural agitada, nem sempre tem tantos teatros e tantas casas de shows quanto poderíamos ter, mas acho que já avançamos bastante. E temos editoria de esportes, a gente acompanha o esporte da cidade. Em Niterói também tem muita coisa, tem muitos talentos, tem muitos valores, tem muita atividade. É um celeiro em várias áreas, como eu falei na abertura. No jornalismo também, né? Em Niterói tem muito jornalista, e tem muito jornalista que se forma em Niterói. Porque, às vezes, você sai da faculdade e não consegue entrar, no Rio, pelo menos, você não consegue entrar no mercado, né? Você tem que ter experiência. Aí você vai adquirir experiência onde? É na imprensa alternativa de Niterói, nos jornais menores, que hoje comecei por aí também. No Fluminense, vai nas redações dos grandes jornais todos, tem sempre alguém que passou pelo Fluminense ou por algum alternativo de Niterói. Às vezes, boa parte das redações. Bom, falando ainda do Fluminense, o jornal tem um caderno voltado para a área universitária, a área o início da formação profissional e a área de empregos, que é o caderno de empregos e negócios, que sai aos domingos. Temos também a revista O Flu, que está completando, eu acho que 4 anos, completou 4 anos. Enfoca não necessariamente só a cidade, mas dá um bom destaque, porque Niterói tem coisas muito legais em todas as áreas. Então, dá para fazer uma revista muito boa, sem aquele olhar provinciano que, às vezes, o carioca dá para o lado de cá. Mas uma coisa gostosa de fazer, gostosa de trabalhar com a cidade. E o grupo está se mantendo aí há 132 anos, que o jornal tem, né? Agora com outras frentes. E com o desafio aí do futuro, do avanço do Estado do Rio. E cheio de planos de expansão em várias vertentes aí da comunicação, do jornalismo. Espero que a conferência seja proveitosa, tenho certeza que vai ser, pelas pessoas que eu estou vendo aqui que estão na plateia, vai ser muito bom, e que se tirem boas propostas para a gente levar esse assunto. Vamos defender a comunicação, vamos defender a cidade. Niterói é uma cidade cabeça, pensante, positiva, de vanguarda, que sabe olhar para frente, e vamos brigar por ela. Tá ok? Obrigada. Obrigado aí, Sandra. Gente, então, algumas mudanças aí de programação. A gente ia ter, depois dessa mesa, um tempo para os grupos de trabalho. Mas como a gente entende que os grupos de trabalho é um espaço fundamental da construção das propostas e tal, e que ficaria muito espremido dentro desse tempo até antes do almoço, a gente decidiu fazer, queria só o plenário também, a proposta da gente fazer o debate agora, as pessoas se colocarem e tal, aí a gente ia para o almoço. Na volta, retomaria do debate de sistema público e novas tecnologias, porque os debatedores têm um horário, então não daria para jogar muito para tarde e tal. Porque assim, a ideia não é só perguntas, as pessoas podem fazer considerações, colocações das suas entidades, seus movimentos. Só que assim, a gente vai fazer uma rodada para a plateia, colocar o que quiser, e a mesa, e só depois, no final do debate, volta para a mesa que vai fazer a resposta das perguntas com considerações finais junto. Boa tarde à plenária e boa tarde aos companheiros aqui da mesa. Eu vou me dirigir ao senhor Adilson Cabral, que falou aí sobre concessões. Aí eu tenho algumas perguntas. Atualmente, as rádios comunitárias, elas são outorgadas em Brasília, então está muito distante de nós. Então eu imagino que Brasília outorgando rádios comunitárias para 5.600 municípios. Então, a gente pesquisando aí, a gente vê que há rádios comunitárias que esperaram 8 anos para ser outorgadas. 8, 6, um monte de anos, né?
E há um juiz aposentado, nas minhas pesquisas lá, ele propôs que a outorga das rádios comunitárias fossem feitas no município. Naturalmente, isso teria que haver alguma alteração de legislação, possivelmente até lá no capítulo lá das comunicações sociais, da Constituição e tudo mais. E também a gente sabe que essa lei que foi dita aqui, essa lei das rádios comunitárias, quase todos nós aqui consideramos que essa lei é injusta. E esse juiz, que é um especialista em rádio comunitária, ele diz que lei injusta é inconstitucional. Então, a gente está sempre ouvindo isso, e que a legislação foi feita para justamente atrapalhar os caminhos de quem quer a rádio comunitária. Como o governante ou quem domina não pode dizer, é proibido rádio para pobre, é proibido rádio nas comunidades. Então eu não digo isso, mas faço uma legislação, tais aquelas que a Caixa Econômica tem para emprestar dinheiro para alguém comprar casa, que você tem que passear no Rio de Janeiro para autorizar. Então tem um mundo de como é que se diz, exigências, que quando o cara chega a cumprir, aí vem esses órgãos que estão aí, Anatel, Polícia Federal, que segundo o juiz isso está fora da lei, diz ele que o Supremo já proibiu uma coisa dessa, mas para pobre vale tudo. Enquanto não houver uma força de defesa, vale tudo. Então, eu fico aqui com duas perguntas aqui para o nosso companheiro Adilson Cabral. A pergunta, por que uma rádio comunitária não é outorgada pelo município, né? E a segunda é por que toda a comunicação de rádio comunitária, mas de TV comunitária em Niterói, nós temos aí, eu não sei se a TV comunitária de Niterói, se ela é junto à universidade, eu não sei se e vendo lá aquelas leis, as leis de telecomunicações, do Sistema Brasileiro de Telecomunicações, passou o tempo. Então, vou fazer logo uma pergunta aqui. Por que a TV comunitária de Niterói não é aberta? Já que quem ganha salário mínimo não pode pagar taxas para ver televisão fechada. Obrigado.